Olá, sejam bem-vindos novamente à minha aula de Política de Educação Ambiental. Agora nós estamos na quinta aula falando sobre teoria e prática da educação ambiental. Vamos lá! Agora nós vamos falar sobre o Encontro Internacional em Educação Ambiental na Conferência de Belgrado. Então, falamos anterior do Clube de Roma, falamos também sobre a Conferência de Estocolmo, que é a primeira, grande conferência na área da educação ambiental, e depois, e que foi em 1972, 3 anos depois, nós temos a Conferência de Belgrado, na Sérvia. Tá? Ele vai tratar especificamente sobre a meta da educação ambiental. Olhem só. Fazer com que cada cidadão esteja consciente do ambiente global e seus problemas e que tenha o conhecimento, a motivação, o envolvimento e as competências necessárias para trabalhar individual e coletivamente nas soluções para a resolução dos problemas atuais e prevenção de futuros problemas. Unesco, 1975. Vamos começar a observar o que está escrito aqui. Logo em destaque está consciente do ambiente global. Vamos pegar a palavra consciente. A palavra consciente vem de consciência, de conhecimento. Então, em 1975, que em 72, que começou ali com Estocolmo, a trabalhar um pouco ali da parte da educação ambiental e estava bastante incipiente e vem crescendo, vem fazendo crescimento até a Eco 1992, ou a Eco 92, ou Rio 92, que nós vamos falar também mais à frente, Nesse momento, precisa das pessoas terem consciência, porque elas não conhecem sobre os impactos que elas causam das ações que elas fazem. Por exemplo, uma pessoa que trabalha no setor administrativo, ela causa impacto ambiental? Sim ou não? Sim. Ela gasta energia, a energia vem de uma hidrelétrica, ou vem de um sistema eólico, ou um sistema solar, ou então de uma usina nuclear. Ah, mas são energias limpas, professora Cris. Aí que tá. Você tem 3 partes desse processo das energias limpas, tá? Você tem a produção, o início, a confecção, por exemplo, das placas solares, tem silício, tá? Ou das pás, do catador eólico, ou então da própria usina. A produção de energia, ela é limpa, tanto da hidrelétrica, no caso da hidrelétrica eu esqueci de falar, mas veja só, a hidrelétrica você tem que fazer um desvio do curso do rio, tem que construir uma grande barreira, você tem problemas, questões ambientais relacionadas aos peixes, às comunidades ribeirinhas e entre outros. E nisso aqui nós temos um exemplo muito interessante de Palmas, que é justamente a Ilha do Canela, que ali existia, e com o enchimento do lago, eles foram desapropriados e levados para uma outra quadra, que é conhecida como a quadra da Escola Daniel, aqui na região sul, que não era nada parecido com a região onde eles estavam acostumados a morar há décadas, gerações e gerações. Tá? Então, veja só, eu preciso que haja um conhecimento, porque eles desconhecem. Então, toda profissão tem uma reação antrópica ao meio ambiente, tá? Como ela vai se fazer mais forte ou menos forte, vai depender justamente da empresa e também das nossas ações. Por exemplo, só o fato de você usar um copo descartável por vez já diminui muito o uso do copo descartável e o descarte dele. Melhor ainda se você puder usar um copo permanente. E aí vai outros exemplos, desde simples a grandes escalas para as indústrias. Tá? Então tem que trabalhar com a consciência, porque até então ninguém tinha. Tá? Que há um ambiente global. Uai, como assim? Eu estou aqui em Palmas, Tocantins, Brasil, e minhas ações aqui vão fazer alguma coisa lá, quem está lá nas Europa, ali nos Estados Unidos, na África, na Ásia? Sim. Sabe por quê? Nós estamos acostumados com os rios e os mares, elas têm a sua circulação, certo? Correto? Tanto é que já fizeram vários testes de colocar uma garrafa, com uma mensagem lançada um ponto do mundo, e tinha um contato, quem achasse aquela garrafa para entrar em contato para fazer o registro de onde ela foi parar.
tá? E foi parar em vários pontos, porque eles têm os ciclos, né, das marés, dos mares. A mesma coisa também acontece com a poluição ambiental relacionada ao ar. Nós temos os rios aéreos também, que eles podem tanto levar chuva, umidade, né, como também pode levar poluição. Tá? Um exemplo recente aqui no nosso estado foi no estado do Pará, houve uma queimada muito grande há 2, 3 anos atrás, e essa poluição, essa fumaça veio descendo do Pará para cá, né? E, inclusive chegou a Palmas e ficou tudo nublado, e ela continua descendo. Né? Assim como também é um exemplo muito bom e bonito, né? Que qual é a relação do deserto do Saara com a nossa Amazônia? Ah, vai pesquisar. Essa daí eu vou deixar para vocês. Dá uma pausa aqui no vídeo e dá uma olhadinha a importância do deserto do Saara aqui na nossa floresta amazônica. Continuando, então aquilo que eu faço aqui, ela tem problemas, ações negativas no meio ambiente lá em outro local, porque nós vivemos num globo, tá? Então é reação em cadeia, tá bom? Seus problemas e que tenham conhecimento, consciência, conhecimento, né? Sejam motivados a fazer a diferença. E o envolvimento e as competências. Então, não basta ter a motivação, também tem que fazer, mas principalmente competência. Competência também é conhecimento. Às vezes a pessoa tem competência, mas ela não tem habilidade. Habilidade é fazer aquilo que ela conhece. É como se eu pegar um manual de um Boeing, aí vou ler ele todinho, aquele calhamaço, eu tenho conhecimento. Quando eu sentar na cadeira do piloto, eu vou ter a habilidade de pilotar esse Boeing e levar passageiros em segurança? Provavelmente eu nem levante a roda ou faça ele andar um pouquinho para frente, né? A não ser que eu desça lá e empurre lá, né, as rodas. Quem sabe, né? A esperança é a última que morre. Então, em competências necessárias para trabalhar individualmente e coletivamente. Claro, gente, uma só pessoa, uma andorinha só não faz verão, dizem as frases, né? Mas vejam só, tem um filme que chama-se 7 Vidas, com Mel Gibson, que ele trata várias vidas. Então ele está em várias vidas, todos os personagens estão em várias vidas, uma vida ele é homem, outra vida ele é mulher, outra vida ele é uma criança de outra etnia e tudo mais, né? E trata-se muito bem sobre uma questão, no caso lá era escravagista, que o indivíduo ele volta, né? Ele foi representar o seu sogro na África, recolher os impostos, né? as dívidas, trazer escravos, né? para a América do Norte. E aí ele, nesse processo, dentro do navio com as riquezas, o capitão começa a envenená-lo. Depois de um tempo ele descobre que tinha um negro que havia se escondido dentro da cabine dele. Ele tinha duas opções, ou denunciava ou deixava ele lá. Ele optou por deixar o negro lá e fez amizade com ele. E esse negro percebeu que na última dose, ele já estava muito mal, que o capitão estava dando a última dose do veneno. E aí esse negro sai e o defende. E quando esse genro chega à sua cidade, chega até a festa na casa do sogro, ele pega todos esses documentos e queima. Você está louco? Que loucura é essa? Como você pode queimar dinheiro e tudo mais? Ele fala, eu e minha esposa não queremos mais participar disso. Não queremos participar da escravidão, não queremos fazer parte disso, nós vamos lutar contra isso e nós estamos indo embora. E aí ele fala uma frase, o que é você? Você é simplesmente uma gota num oceano, você não vai conseguir fazer mudanças. E ele responde ao sogro, o que é um oceano, senão a junção de várias gotas? Então, trabalhar individualmente, principalmente coletivamente, para que haja soluções para a resolução dos problemas atuais e prevenir os futuros. Quando você trabalha desse jeito, você diminui gastos, você melhora a qualidade de vida, que nós vamos estar também trabalhando sobre isso, sobre qualidade de vida, que vai muito além de ter saúde, tá?
Tudo isso foi tratado dentro do Encontro Internacional de Educação Ambiental em Belgrado, no ano de 1975. Acabamos de ver meta da educação ambiental, agora nós vamos ver meta de ação da educação ambiental. Melhorar todas as relações ecológicas, incluindo a relação da humanidade com a natureza e das pessoas entre si. Uma relação de equilíbrio entre eu, ser humano, eu com a natureza e eu entre eu e meus pares. Também trouxe o princípio orientador. A educação ambiental deve ser continuada, multidisciplinar, integrada às diferenças regionais e voltada para os interesses nacionais. Então, presta atenção, ela deve ser continuada, não deve ser somente tratada lá no Dia do Meio Ambiente, o Dia da Árvore. Por falar nisso, você sabe qual é o Dia do Meio Ambiente? Para o vídeo e pesquisa. Já descobriu, né? Dia 5 de junho. E você sabe por quê? Por causa da primeira conferência, né, de meio ambiente, que é a de Estocolmo, que começou dia 5 de junho de 1972. Vamos lá? Então, ela deve ser continuada, não só nas datas comemorativas, ela é um processo contínuo de formação dos professores, de formação dos alunos, mas não de uma forma segmentada, mas sim compartilhada, multidisciplinar. Aí é usado pela primeira vez multidisciplinar, várias disciplinas trabalhando sobre aquele mesmo ponto. Tá? E integrada a quê? As diferenças regionais. Vejam só, nosso país tem tamanho continental, gigantesco, né? E veja só, nós temos vários biomas aqui, nós temos o bioma nosso, que é o Cerrado, tem o Pantanal, tem o Amazônico, tem o da Caatinga, tem dos Pampas e a Mata Atlântica. Vocês sabiam que todas elas têm características diferentes, vegetação diferente, então fauna e flora diferentes. Então aquilo que funciona para o sul não vai funcionar para o norte ou o nordeste. Entendeu? Então, tem que levar em consideração as diferenças regionais ou biômicas, assim como também as diferenças culturais. Nunca trabalhar com educação ambiental sem conhecer antes a sociedade que está se inserido. Senão, do contrário, não vai funcionar o projeto. O projeto irá falhar, não irá surtir o efeito que você ou a sua equipe almejam, tá bom? Ok? Vamos adiante. Muito bem. Conferência Intergovernamental sobre Educação Ambiental, aí vem a Unesco e o PNUMA, né, que o PNUMA foi criado no final de 1972, e ela acontece aonde? Em Tbilisi, ex-União Soviética, no ano de 1977. Ó, tá vendo? Nós vimos Clube de Roma 68, Clube Estocolmo 72, 75 nós temos a nossa conferência, o Encontro Internacional de Educação Ambiental, e em 77 nós temos a conferência de Tbilisi, tá? Tbilisi, né, tiveram mais ainda países representados, né, muito mais do que os 113 que foram na conferência de Estocolmo, e ela tem uma importância especial também. Olha só, foram criadas na conferência de Tbilisi 41 recomendações sobre os trabalhos de educação ambiental. E são 7 os pontos que traduzem o espírito da conferência. Então, 41 recomendações. É literalmente um marco da educação ambiental. É ali. Ali que é determinado os princípios, como agir, práticas e tudo mais, é ali. E aí vem 7 são os espíritos. Será que o pessoal gosta tanto de 7? Vamos lá. Os espíritos da conferência são dinâmico, transformador, permanente, contextualizador e transversal. Dinâmico porque, vejam só, nada é parado. A natureza, ela é dinâmica e, consequentemente, as nossas ações em relação a ela também é dinâmico. E tem que haver inter-relações entre as pessoas. Ela é transformadora porque, além de transformar as pessoas, também transforma o meio onde elas se encontram, tá? E é caráter permanente
Porque esses indivíduos que partem para essa pegada ambiental, né, elas tendem a manter nestes grupos, se fortalecerem, se expandirem, realizar as transformações e participar com que essas transformações sejam de forma permanente, não temporárias. Não, eu vou fazer isso daqui que por agora tá bom. Isso não serve para o meio ambiente, tá? Na década de 80, 70 e 80, com um grande desenvolvimento, né, do nosso país, né, 50 anos em 5, né, exploração e tudo mais, né, uma boa parte da região ali de Pernambuco e da Paraíba foram totalmente desmatadas contra a vontade do governo, né, quando viu já estava lá, para vários plantios de leguminosas. E foi feita assim de forma, no caso foi arroz, e foi usado vários e vários anos de forma extensiva, ou seja, constantemente somente aquele tipo de cultura. Resultado? Depois de alguns anos, o solo simplesmente não conseguia mais produzir nada, exauriu sua riqueza orgânica e micro-orgânica. E de minerais também, posso acrescentar. E aí as pessoas vazaram. Aí ficou aquela área imensa, totalmente sem nenhuma árvore, sem nada. Deixaram abandonadas. Hoje são áreas totalmente vegetadas, tá? Com crescimento totalmente espontâneo. Por quê? Não houve mais ação antrópica, houve um abandono dessa área e os animais foram responsáveis por trazer essa renovação dessa área. Então, os pássaros trouxeram sementes, né, ou nas suas fezes, ou no bico, quando estava se alimentando, os animais de pequeno e grande porte do mesmo jeito. E ali se foi reconstituído. Hoje você passa por essas áreas, né, e você não percebe essa história. Tá? Então, também tem que ter um caráter permanente. E é contextualizador, porque aquilo que está acontecendo hoje, aqui no século XXI, era diferente do que estava acontecendo no século XX, que é diferente do que estava acontecendo no século XVIII. O século XVIII da Revolução Industrial é justamente o que dá o pontapé para questões que nós estamos seguindo até hoje, que é a Revolução Industrial. Ok, beleza, foi extremamente importante, porque houve um aumento muito grande da população nas cidades, né, um êxodo rural, né? Então, maiores demandas, maiores necessidades e tinha que fazer a industrialização. Só que, com isso, veio também problemas ocasionados por isso. Poluição ambiental, seja ela sonora, seja ela do solo, do lençol freático, do ar, tá? Ou poluição visual. Todas essas são tipos de poluições, tá? Que são ocasionadas por ações antrópicas. Tá? Então, aquilo que servia, né, que foi contextualizado e trabalhado lá em 1972 ou 1968 no Clube de Roma, não serve hoje para nós no ano de 2023. Tá? Tanto é que as conferências do milênio, né, que é 2000, né, veio então a criação das ODS justamente para interpor um pouquinho e trazer mais aspectos contextualizadores, e sempre são renovados. E transversal porque, cara, é para mim, é para você, é para qualquer um curso, qualquer uma formação, tanto a esfera pública, privada, indústria, setor da agricultura, todos eles, todos eles estão relacionados por ser transversal. E aí eu trago para vocês aqui um pouquinho das categorias que é usada para definir a educação ambiental, que são duas, a educação formal e a educação não formal. Olhem essa pessoa linda, maravilhosa, também por sinal de camisa preta, né, ali, ó, mexendo ali, né, fazendo um material, essa pessoa que vos fala, tá? Bem, isto eu estou trabalhando, são exemplos de trabalhos que eu fiz, né, são ambientes formais. Primeiro, eu estou com adultos à minha volta, eu estou trabalhando com a educação formal de nível superior. Eu estou ensinando a eles a construírem um aquecedor solar ecológico feito de garrafa PET, caixinha de leite e canos de PVC, para aquecer a água e substituir o chuveiro elétrico.
Esse experimento foi a minha dissertação de mestrado e ele chegou a 53 graus de temperatura. Ninguém banha numa temperatura dessa, né? E conseguiu, com o reservatório, conseguiu manter a temperatura no outro dia, né, passando pela noite fria, a uma temperatura de 23 graus da água, que é bom e suportável. Economia de 33,33% na conta de energia final, incluindo os impostos, tá? E ali, do outro lado, são crianças numa horta, né, orgânica, realizada na Escola de Tempo Integral Eurídice Ferreira de Mello, né, onde nós plantávamos o que íamos comer. Tá certo que a escola de tempo integral era muito grande, tinha muito aluno e não dava para produzir todos os alimentos, mas diminuiu bastante e nós levamos a educação ambiental e principalmente a qualidade na alimentação e faça você mesmo. Tem como funcionar. E trabalhar com crianças é incrível, porque elas compreendem melhor isso, interiorizam isso melhor e repassa isso para os adultos. Então elas levam a mudança para dentro de casa, tá bom? Então a educação formal envolve estudantes em geral, desde a educação infantil até a fundamental, média e universitária, além de professores e demais profissionais envolvidos em cursos de treinamento e educação ambiental. Aqui a educação informal, ela é realizada com as populações, comunidades, entre outras, tudo que seja fora da sala de aula, tá? Olha só, nós temos aqui eu de azul em pé, eu estou ensinando o mesmo aquecedor solar ecológico, em vez para ser alunos, para a comunidade em geral, para elas poderem realizar essa construção e contribuir para o meio ambiente, porque essas garrafas, essas caixinhas de leite, elas iriam para um aterro sanitário, para um lixão ser queimada, causar poluição do solo e do lençol freático e do ar. Tá? Aqui na outra foto, que eu estou com esse grupo, eu estou com um modelo pequeno, trabalhando num projeto chamado Corredor Ecológico, que foi feito justamente com apoio financeiro da JICA, que é uma empresa do Japão, e que foi tratado como corredor ecológico. O que acontece? O corredor ecológico é justamente permitir que haja uso das terras, né, para a produtividade e recursos financeiros, mas que hajam áreas, tá, que os animais possam se alimentar e andar e tomar água, chamando-se então corredor ecológico do Jalapão. Tá? Então, nós fomos trabalhar com equipes multidisciplinares, desde artes até língua portuguesa, tudo dentro voltado na área temática da educação ambiental. Então, são os corredores ecológicos, tem um material disponível aqui na Unitins, que a Unitins também foi parceira nessa época, tá? E também tem disponível na internet, só colocar corredores ecológicos do Jalapão e verá esse lindo projeto lá. Muito bem, e vocês, como bombeiros? Eu fui atrás de informações para poder também produzir essas aulas. Olha só, olha a atividade de educação ambiental aqui, ó, em Sinopes, participação de heróis em Sinopes. Eles estão ensinando às crianças como trabalhar, evitar queimadas, o que fazer, dão uma experiência de mini bombeirinho, tá? Muito interessante, assim como também outros trabalhos com as comunidades, como o Parque Estadual de Lapa Grande, em Minas Gerais, onde foi feito um trabalho com as comunidades ribeirinhas, as comunidades tradicionais, a respeito dos incêndios e como evitá-los. Tá? Olha aqui, ó, ensinando a fazer a recuperação de uma área degradada, com plantio de árvores, né, com alunos das escolas de Palmas, aqui a formação no Amazonas, né, de brigadistas contra as queimadas, que vocês também fazem isso aqui, também no Tocantins, né? Mas não é só gente, não é só pessoas. Os bombeiros também têm a visão e têm a oportunidade de trabalhar com pessoas e com animais, porque todas as vidas preservar. Então vai muito além disso, então vai muito além do ser humano e também chega aos animais, ó, como o bombeiro resgatando de uma enchente, animais que estão nos telhados, estão presos, né? Foram resgatados mais de 800 animais em estados de cárcere, né? Privados, né? Dentro do estado do... esqueci.
Dentro do Ceará, do estado do Ceará, pronto. Cerca de 800 animais foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros em fevereiro deste ano, né, no estado do Ceará. Aqui tem um exemplo do gato maracajá, tá? Todos eles em cativeiros, sendo vendidos, contrabandeados e tudo mais, tá? Quais são os princípios da educação ambiental, então, feitos em Tbilisi, tá? São considerar o ambiente em sua totalidade, em seus aspectos naturais e tanto os artificiais, tecnológicos, sociais, envolvendo economia, política, técnico, histórico, cultural e estético. Construir-se num processo contínuo e permanente, iniciando na educação infantil e continuando através dos próximos anos, tanto no ensino formal quanto não formal. Empregar um enfoque interdisciplinar, aproveitando o conteúdo específico de cada disciplina, para que se adquira uma perspectiva global e equilibrada, tá? Uma disciplina conversando com a outra e você consegue, então, trazer, ampliar a mente. E os princípios da educação ambiental examinar as principais questões ambientais em escala pessoal, local, regional, nacional e internacional, concentrar-se nas situações ambientais atuais e futuras, né, dentro de uma perspectiva histórica, tá? Que quem conhece a história tende a não cometer os mesmos erros no futuro, isso em teoria, tá? Mas vamos fazer na prática também. Insistir no valor e na necessidade da cooperação local, local, nacional, internacional, né, para prevenir e resolver problemas ambientais, como grandes que tiveram aqui, como vazamento de produto químico no mar, aqui no Rio de Janeiro. Considerar de maneira clara os aspectos ambientais nos planos de desenvolvimento e crescimento, estabelecer uma relação para os alunos em todas as idades entre a sensibilização, que muda, antes era conhecer, agora é ser sensível à causa, realmente querer fazer parte da mudança que está sendo proposta em relação ao meio ambiente, com a aquisição de conhecimentos e a capacidade de resolver problemas. Contribuir para que os alunos descubram os efeitos das causas reais dos problemas ambientais, igualzinho o Rei Leão, né, Rafiki falando para o Timão, além do que eu vejo. Você instruir estes alunos, vocês como futuros educadores ambientais bombeiros, ver além do que está sendo proposto, está sendo visto naquele momento, o que está por trás. Utilizar diferentes ambientes educativos e uma ampla gama de métodos para comunicar e adquirir conhecimento sobre o meio ambiente, privilegiando atividades práticas e as experiências pessoais. Sempre, pessoal, cultura e conhecimento é tudo. E vamos lá, o momento mais esperado e aguardado. E agora que você aprendeu sobre educação ambiental e os seus 7 espíritos, princípios e suas diferenças na prática formal e não formal, na sua visão de bombeiro, educador ambiental, propõe um pré-projeto de atuação na cidade que você está alotado, com apenas uma lauda no inferior, sendo feito no Word, né, na fonte Arial, tamanho 12, alinhamento superior e esquerdo 3 centímetros e direito inferior à direita a 2 centímetros. Deverá conter o nome do projeto, do pré-projeto, a introdução dele, uma justificativa, objetivo geral, objetivos específicos, a metodologia, qual o seu público-alvo, os resultados que você espera com isso e as referências bibliográficas de onde você tirou. Esse material você deverá entregar até o dia 4/3/2023, até às 22 horas, e apresento vocês a Florence Nightingale e deixo uma frase dela para vocês. Ela é considerada a mãe da enfermagem. A formação e a experiência são necessárias para saber como observar e o que observar, como pensar e o que pensar. É isso aí, pessoal. Até a próxima, nosso encontro. Um grande abraço, que a força esteja com vocês e até a próxima.